Você que está aqui conosco hoje, talvez não esteja entendendo muito bem, é que a nossa igreja tem essa prática de, na hora da mensagem, as crianças descerem, não porque elas possam nos atrapalhar, obviamente que não, mas elas vão descer para ouvir também uma mensagem na compreensão delas, dentro do contexto da capacidade delas de entenderem e compreenderem a palavra. O nosso tema do mês é justamente esse que está colocado atrás de mim: adotados pelo Pai. Hoje a gente vai trazer uma reflexão em cima desse Deus que adota, desse Deus que se faz Pai na vida de cada um de nós. É essa a proposta da nossa reflexão, da mensagem da palavra do nosso Deus. Vamos dar uma olhadinha no texto. Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar mais uma vez? Tua palavra acabou de ser lida e a gente deseja que o nosso espírito possa encontrar nela alimento, possa fortalecer através da mensagem da tua palavra. Teu espírito também nos faça ter um pensamento cativo, aprender do que o Senhor tem nesta noite para cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recentemente eu li uma reportagem sobre alguns órfãos de pais vivos e adotivos. Esquisito, né? Eu vou repetir isso. Órfãos de pais vivos e adotivos. Na cidade de Bauru, 10% das crianças adotadas, elas se tornam órfãs de pais adotivos vivos. Ou seja, a cada 10 crianças adotadas, uma é devolvida pelos pais. E aí a gente encontra várias razões. Alguns pais alegam que a criança era desobediente, a criança tinha costumes de vestuário diferente, não aderiu à religião, enfim, alega vários outros motivos, mas isso me chamou muito a atenção. Órfãos de pais vivos e adotivos. O texto que a gente leu, que é esse texto de João, que está aí, João 1, de 11 a 3, nos fala algo interessante. No versículo 12 a gente encontra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, há uma adoção aqui. O texto fala que Deus adota, que Deus nos recebe como filhos a partir do Filho dele. É interessante que o apóstolo João, ele começa falando no capítulo 1 de João, fala do verbo, você pode observar aí na sua Bíblia. Depois ele fala da luz, você pode ver
aí na sua Bíblia, diz o versículo 1, no princípio era o verbo, ele trata Jesus como verbo. Depois ele fala da luz. Ele não era a luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, ou seja, de Jesus. E posteriormente agora ele fala do Filho. João, ele vai estar falando desse Cristo que veio, que era o verbo, que era a luz e que era o Filho, e que através do Filho, todos que recebem o Filho de Deus, são recebidos por Deus como filhos. Então, os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus. Essa é a ideia de João, que escreveu o Evangelho. Esse negócio de dizer por aí, principalmente bebo em pé de boteco, que todo mundo é o quê? Bota mais uma que eu também sou o quê? Filho de Deus. Não é assim? Eu já ouvi esse. Bota mais uma para mim que eu também sou filho de Deus. Ora, a gente vai aprender com João hoje que nem todo mundo é filho, mas que o direito de ser filho de Deus é proporcionado a todo mundo, basta que todo mundo queira. O primeiro aspecto que se eu conseguir mudar aqui, não consegui. Aí funcionou. Ok. O primeiro aspecto do texto que ressalta muito aos nossos olhos é justamente aquilo que está no versículo 11. Diz que Jesus veio ao lugar e ao povo especialmente preparado para o seu advento, mas não foi recebido. O texto vai nos ensinar que aqueles que são adotados por Deus, como filhos, portanto, são aqueles que vencem a tragédia da incredulidade e desenvolvem a fé. Ou seja, uma espécie de passar da incredulidade à fé. Quando eu passo da incredulidade à fé, eu me torno filho de Deus. Então veja, esse negócio de tornar filho de Deus não é que tem que ser crente, protestante, evangélico. Não. Se você quer se tornar um filho de Deus, você tem que sair da incredulidade à fé. É isso que o texto diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. É isso que está dizendo. Ou seja, veio para o lugar, para o povo que era seu, mas esse lugar e esse povo rejeitou Jesus Cristo. E aí a gente começa a entender que para os judeus havia uma concepção de que eles eram filhos de Deus porque eles eram descendência de Abraão, vieram lá da linhagem de Abraão. E João está dizendo assim: epa, esse pessoal que veio da linhagem de Abraão, Jesus veio para eles, para o lugar que eles viviam, mas esse pessoal rejeitou, foi incrédulo, deixou a filiação de Deus porque não recebeu Jesus. É isso que João está dizendo. No Antigo Testamento, a terra e o povo judeu, eles eram considerados como casa e possessão familiar de Deus. O texto que a gente leu, pelo menos esse versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, poderia muito bem ser traduzido assim: veio para a sua casa
e os seus não o acolheram. Ou ainda, ele veio para o seu patrimônio e os mordomos não lhe deram boas-vindas. Sua casa era Israel e devia acolher, é isso que João está dizendo, dar as boas-vindas. Cabia-lhe a honra dos domésticos da casa. Mas a semelhante daquela parábola que Jesus contou dos lavradores maus, a casa de Israel rejeitou Jesus. O texto fala dos judeus que não reconheceram ser Jesus o Messias, enviado por Deus. Mas é interessante que esse texto também, ele é abrangente a você e a mim. Eu e você, a gente pode estar na mesma condição que o povo judeu, de não o receber. Talvez na sua vida e no seu coração, você ainda não o recebeu na sua história, na sua existência, não teve uma experiência de fé, de entrega de vida. Talvez você esteja na mesma condição, não passou da incredulidade à fé, ainda consequentemente não se tornou filho de Deus. O que me chama muito a atenção no texto é o versículo 12, que diz assim: mas a todos. Será que a gente consegue repetir? Vamos lá? Repete comigo. Mas a todos. Puxa vida, aqui pode estar Itamar, Luiz, Elaine, Sueli, Miltes, Zé Manuel, não pode? Denise, Celina, Rodolfo. Mas a todos. Aqui pode estar eu e você. Todos aqui podem estar me incluindo e a você, desde que a gente tenha recebido a Jesus, tenha saído da incredulidade, como aqueles que Jesus veio para eles. É isso que o texto está dizendo. Você já saiu da incredulidade à fé? Todos quantos, diz assim o texto, deu-lhes, é uma expressão aramaica, todos quantos, é uma expressão antes da língua hebraica. Essa expressão era usada muito pelo aramaico, que quer dizer a qualquer. Dando a ideia de abrangência, ou seja, não precisa ser mais judeu, pode ser um brasileiro, lá de Olinda como eu, de Pernambuco, nordestino, não é? Não sei de onde você é, mas a ideia do texto é que ganha essa abrangência agora. Eu estava assistindo hoje um documentário com o Igor, hoje pela manhã, depois que eu cheguei da igreja, e a gente estava comentando o quanto que é bom conhecer novas culturas, novos países, novas línguas. Quer dizer, o quanto que a nossa mente torna-se mais aberta para outros horizontes de vida. A gente começa a perceber que a vida não é só essa que a gente vive aqui em Pirituba, que tem uma Índia, por exemplo, que a sua capital tem 2 vezes mais os habitantes da cidade de São Paulo. É mole não? Se a gente acha que São Paulo com seus quase 13 milhões de habitantes é grande, né? Você imagina a capital da Índia com o dobro disso, 24 milhões numa cidade. Eu até estava brincando, estava dizendo, acho que tem mais gente lá do que terra, né? Parecia um formigueiro humano. Mas é a ideia que diz o texto, todos quantos, você que está me ouvindo pode estar incluso nisso, desde que você passe da incredulidade à fé. Está claro isso não?
que não é um negócio de ser presbiteriano, batista, metodista, menonita, o escambau, hein? É uma questão de passar da incredulidade à fé. Se eu deixo a minha vida de incredulidade e reconheço Jesus na minha vida, eu me torno filho de Deus. Pronto. A expressão usada aqui é assim, ó, mas a todos quantos o receberam. Usa o verbo receber, que é apropriação. A palavra receber é alguém que se apropria de algo. Receber Jesus é algo que se faz pela fé, coisa que os judeus não tinham entendido. Achavam que ser filho de Deus era um direito hereditário. E João está dizendo assim: não. Ser filho de Deus não é descendência de Abraão, é se apropriar do verbo, da luz, daquele que se fez gente, que se chama Jesus. Você que está me ouvindo hoje, você pode receber esse direito agora, não por descendência, mas receber o Filho de Deus. Imagine que João, o escritor, está falando num contexto de terra, de povo. Sendo assim, que ser recebido em sua terra, em sua casa, em sua vida, Jesus quer fazer parte disso. A todos quantos receberam em sua terra, em sua casa, em sua vida. É essa a ideia. Nesse sentido, a fé é tratada não como algo abstrato, mas como um receber. Receber em sua casa, receber na sua vida, receber na existência. Spurgeon, um grande pregador, ele disse, comentando o texto, o seguinte: que a fé é descrita como receber a Jesus, aqui no texto. A fé é descrita como receber. Deixa eu falar uma coisa, não sei se eu vou para lá ou para cá, ou para cá, fica aí nesse canto. Você pode perguntar ao sem vergonha, da pior classe, da pior laia, se ele tem fé em Deus. Sabe qual vai ser a resposta dele? Tem. Vai ser a resposta dele. Se você perguntar ao pior bandido, o maior serial killer que a história já pôde conhecer, você pergunta assim: você crê em Deus? Ele vai dizer: creio. Falar de fé é algo muito subjetivo. Cada um vai dizer o que crê, o que pensa, o que acha. No caso aqui, a gente começa a entender que fé tem a ver com receber Jesus. É o que o Spurgeon vai dizer. Fé é descrita como receber Jesus. É o caneco vazio colocado embaixo da água que emana. É a mão do mendigo que se estende para a celeste dádiva e diz: eu creio, Jesus. A fé é tão sublime quanto simples, tão potente como compreensível. Quando diz assim: todos quantos receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus deixa de ser chamado verbo, como diz o início do capítulo. Jesus deixa de ser tratado como luz, e agora é tratado como nome, como pessoa. Aqueles que saem da incredulidade para a fé, são aqueles que recebem essa pessoa, na sua casa, na sua terra, na sua existência. Você está entendendo como é que se é adotado por Deus? Está claro isso, não? Como é que eu posso ser adotado por Deus como pai? É quando você recebe o Filho, o nome, a pessoa de Jesus Cristo. Se você não fez isso ainda,
ainda é tempo. É abrangente a todos quantos o receberam. Não é mais restrito aos judeus, porque eles rejeitaram, eles não quiseram, não deram as boas-vindas, não acolheram no coração. E João está dizendo que isso foi agora extensivo a um pernambucano como eu, lá da cidade de Olinda, ou a quem sabe a você aqui desta grande metrópole. É extensivo a você. E o que você está esperando? O que você está aguardando? Os filhos de Deus, as pessoas que são adotadas por Deus como filhos, são aqueles que, como diz o texto, vencem a tragédia da incredulidade desenvolvendo a fé. Passam da incredulidade e chegam até a fé. O segundo aspecto do texto que eu quero compartilhar é que são aqueles também transformados em filhos. Não só recebem o nome de Jesus, ou seja, recebem a pessoa de Jesus, mas são transformados em filhos. Passam de uma filiação por herança para uma filiação pela transformação de vida. Deixa eu tentar explicar isso muito mais rapidamente do que eu falei até agora, senão a gente vai sair daqui muito tarde. O texto fala assim: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra filho é uma palavra grega, pronuncia-se teknon, é filho gerado. A ideia aqui é que quando a gente recebe a Jesus, Deus vai lá dentro e transforma o Itamar que eu era, e eu passo a ser um novo Itamar. Está claro isso? Me tornar filho de Deus é ser gerado por Deus. Não é um status que a gente recebe. Por exemplo, agora você é um cristão. Você é filho de Deus porque você é cristão. Nada a ver. Você é cristão porque você recebeu o nome de Jesus, recebeu Jesus na sua vida. E neste ato, Deus gera em você uma nova criatura. Está claro isso? Nesse sentido, eu me torno filho. Não é porque a igreja presbiteriana disse que eu sou membro dela e que agora eu sou um cristão. É mais ou menos isso era o que os judeus estavam pensando. João está dizendo assim: não, a todos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Veja bem, é uma transformação interna, é um poder que me faz agora ser filho. Tudo bem, você pergunta assim: o que eu era antes, pastor? Você era criatura de Deus, feito por Deus. Nesse sentido, você pode até entender que Deus seja o teu pai por Ele ter te criado. Mas no sentido bíblico de sermos filhos de Deus, não. Filhos de Deus são aqueles que internamente se tornam filhos. Ou seja, há uma operação pelo poder de Deus que me faz agora ser filho. A partir do momento que eu saio da incredulidade e venho para a fé. É isso que o texto está dizendo. Nesse sentido, ser filho não é um título recebido ou um certificado de garantia, muito menos um status ou algo que se recebe por direitos hereditários ou criacionais, mas ter sido alcançado pelo poder de Deus, que internamente faz uma mudança, regenera a vida. Os filhos são aqueles que compreendem a sua culpa e pela misericórdia de Deus se arrependem para o Filho, para Jesus que os amou, que carregou sua culpa, que carregou seus pecados na cruz. Assim, livres dos pecados, podem dia a dia serem transformados em filhos.
A ênfase está no fato de ser transformado e não de receber. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A ênfase não é receber, ainda que seja o verbo, mas é sim o filho que pelo poder de Deus é tornado dentro de nós, quando você sai da incredulidade à fé. O terceiro aspecto do texto que eu acho muito interessante a gente compartilhar é que aqueles que são adotados pelo Pai são aqueles nascidos da vontade do Pai, uma espécie da vontade humana para a vontade divina. Os judeus, eles se vangloriavam muito de seus direitos hereditários, por sua nacionalidade, por sua descendência física de Abraão. Você pode ver isso no versículo 13. Aqui a gente aprende que nenhum filho de Deus deve o seu nascimento por causa física ou biológica. Se você for olhar o texto, você vai perceber que João está fazendo um paralelo. Ele começa assim, o versículo 1 do capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está fazendo um paralelo do nascimento biológico, para falar de um nascimento extraordinário, não por meio da concepção entre um homem e uma mulher, assim como foi Jesus. Jesus não nasceu por meio de uma concepção de homem e mulher. Jesus nasceu pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Da mesma forma que o nascimento de Jesus, que o verbo se fez carne, é a mesma forma que alguém se transforma em filho, que não é da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem. É o Deus que internamente transforma a nossa vida e nos torna filhos. É isso que João está ensinando para a gente. É isso que ele está dizendo, que os adotados pelo Pai são aqueles nascidos da vontade do Pai, ou seja, não são aqueles que querem ser filhos por conta própria, como se conseguissem. Agostinho, comentando esse versículo, ele disse assim: para que os homens pudessem nascer de Deus, Deus primeiramente nasceu deles. Eu vou repetir porque é muito legal. Para que os homens pudessem nascer de Deus, Deus primeiramente nasceu deles. Foi somente através de Jesus que o seu interior, quando você o recebe, você pode se tornar filho de Deus. Eu quero, nesta noite, te fazer essa pergunta. Deus já te adotou como filho? Veja, não é coisa do pastor Itamar, presta bem atenção. Não é coisa do pastor Itamar. A Bíblia está dizendo assim, eu vou ler. Aliás, dá para botar o versículo 12 aí, só o versículo 12. Esquece aí essa transparência e põe o versículo 12. João 1,12. Conseguiu? Quando diz assim, mas a todos quantos... Ok. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Segundo o Evangelho, segundo João, escrito por João, nós somos filhos de Deus quando recebemos Jesus. Está claro isso, não? Está claro para você que não é coisa da igreja? João está dizendo assim, ó, Deus quer te adotar como filho. Porque na verdade, Deus só tem um filho. Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é o único Filho de Deus. Agora, eu e você podemos nos tornar filhos de Deus. Sabe de que maneira?
Quando a gente recebe Jesus. Esse Jesus se torna nosso irmão e Deus nos adota. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Então você que está aqui me ouvindo hoje, é esta mensagem que as pessoas precisam entender. Todos, absolutamente, indistintamente, são criaturas de Deus. Deus criou a todos. Agora, especificamente filho de Deus, Deus só tem um. Ninguém é filho. A gente se torna filho quando Deus nos adota, quando a gente recebe o seu filho, Jesus Cristo. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, você que já tomou essa decisão de receber a Jesus, já saiu da incredulidade para a fé, já teve a experiência de receber a Jesus Cristo no coração, e isso fez com que Deus internamente lhe transformasse em filho. É isso que o texto está dizendo. Você que já passou por isso, valorize ser alguém que o Pai te adotou. Valorize, tenha vontade de vir à casa dele, de adorá-lo, de cultuá-lo, de dizimar, de ser fiel com suas contribuições, de participar nos ministérios da igreja. Puxa vida, Deus te adotou. E você faz parte agora de vários filhos que foram adotados em Cristo, no momento que receberam a Jesus. Isso é igreja. É o grupo de pessoas que foram adotadas em Cristo Jesus por Deus, que se tornaram filhos não por uma declaração divina, mas porque Deus os transformou. É o teknon. Deus tirou aquele ser rebelde, de natureza pecaminosa, órfão de Deus, e nos fez um ser submisso, desejoso de obedecer, de viver com o Senhor. Deus faz isso. Se Deus já fez isso na sua vida, você se transformou num filho de Deus, e dia a dia Deus vai fazendo esse filho na sua vida. É uma bênção. É isso que o texto está dizendo. Então, tem espírito de adoração, de servir aos outros irmãos que foram também adotados em Cristo Jesus. Faça isso. Agora, você que está aqui hoje, que ainda não experimentou, não recebeu a Jesus Cristo, ainda não foi transformado filho, lembra o texto, o início do texto, o que é que diz? A todos o quê? Quantos? A qualquer. Não importa o que você tenha feito, a vida que você tenha levado, a qualquer, a todos quantos. Ou seja, Deus, Ele não é exclusivista, Ele não faz acepção de pessoas, mas você precisa sair da incredulidade e o receber no seu coração, na sua vida. Receber o nome, não uma luz. Mas receber o nome, receber a pessoa na sua casa, na sua terra, na sua vida, no seu coração, e a passar a viver com esta pessoa. Fazendo isso, você passa a ser agora filho de Deus, porque recebeu o Filho de Deus. Você é adotado em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. A gente vai curvar a cabeça e a gente vai orar. Antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Existe alguém aqui hoje que entendeu esta mensagem, que compreendeu esta mensagem, que é a necessidade de se tornar uma pessoa adotada pelo Pai, se tornar filho de Deus, porque recebeu Jesus, entendeu que Jesus veio a uma cruz morrer por você, carregar sobre si os seus pecados, tornar-te filho, fazer uma obra poderosa no interior de você e te fazer agora um filho de Deus. Alguém entendeu esta mensagem e que quer tomar uma decisão, quer dizer assim: pastor,
eu quero esse Jesus na minha vida. Eu entendi isso. Hoje Deus falou comigo. A palavra dele ministrou ao meu coração. O Espírito Santo iluminou minha mente. Eu compreendi. Eu entendi esta mensagem. Eu quero me entregar a este Cristo bendito. Eu quero me tornar este Filho de Deus. Alguém aqui que entendeu esta mensagem quer levantar a mão e dizer assim: eu quero, pastor, eu quero me tornar um filho de Deus. Eu quero viver com este Jesus. Só faça um gesto com a sua mão. Alguém aqui deseja tomar essa decisão, entregar sua vida a Jesus e dizer: eu quero seguir a este Cristo. Eu quero viver com Jesus. Eu quero ser um filho de Deus. Alguém gostaria? Não resista. Se Deus falou ao seu coração, se você se sente tocado, entende que é o momento da sua decisão e você quer tomar, levante a mão e diga: eu quero, pastor. Alguém? Eu não vou insistir. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Só faça um sinal com a sua mão. Amém. A gente vai orar. Se você não tomou essa decisão, mas gostaria de depois conversar comigo, me procurar, durante a semana eu vou estar disposto, disponível a você para a gente sentar e orar junto e conversar um pouco mais sobre isso. Ou então você pode procurar algum irmão, alguma irmã da igreja e também buscar maiores informações e falar do seu desejo, que você vai ser devidamente orientado. A gente vai orar. Pai bendito, age no coração dos teus filhos, que eles valorizem a filiação de um dia terem sido adotados pelo Pai. Valorizem servindo, se dedicando, honrando o teu nome. Abençoa essas vidas. E, ó Deus, Tu que conheces os nossos corações, que o Teu Espírito continue a fazer a obra no coração de cada um de nós, a nos ajudar a compreender a importância de sermos filhos e a de vivermos dia após dia com o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.